Eu preciso mesmo ler a palavra e orar? Eu vou na igreja todo domingo. Já não tá bom? Já não é suficiente? Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda. Parece brincadeira, né? Mas não é. Tem muita gente aí, muito cristão, achando que ir à igreja uma vez por semana, ou quem sabe duas, né? Um dia no meio da semana e no domingo, é o suficiente para poder se dizer eu sou um cristão e eu caminho com Jesus. E eu quero te mostrar que isso está longe de ser o suficiente, a gente precisa entender por que e que práticas a gente precisa realmente incluir aí no nosso estilo de vida para poder ter uma vida abundante com Cristo. Então, cristianismo é relacionamento, né? Não é religião. Então, quando eu parto para essa ideia de que basta eu seguir alguns rituais ou algumas práticas e isso tá bom, eu fico muito no superficial. Então, é mais ou menos a gente pensar na ideia de relacionamentos. Então, eu tenho que pensar assim, eu tô tendo só um flerte com Jesus, eu tô namorando, quem sabe eu noivei, mas Jesus quer um compromisso mais sério. A gente pode fazer uma analogia, então, com a ideia do compromisso do casamento. E isso envolve se tornar um só e aí caminhar junto todo dia. Então, um oi, assim, uma vez por semana, com certeza não é o suficiente. E quem tem esse pensamento de, eu vou à igreja uma vez por semana, duas, tá bom? Primeira coisa que não entendeu é que você é a igreja. Então, a igreja não é um lugar para eu frequentar. A igreja é uma família para eu fazer parte. Ela é um corpo no qual agora eu sou um membro. Então, Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então, por isso que é uma unidade, né? A cabeça e o corpo estão juntos. Eu não posso me relacionar com alguém só com a cabeça e deixar o corpo de fora. Hoje tem muita gente que fala isso, né? Eu gosto de Jesus, ele é legal, mas a igreja não quero fazer parte, as pessoas me incomodam. É mais ou menos isso, né? Eu quero me relacionar com a cabeça, mas eu vou deixar o corpo de fora. Não, você é membro, você é esse corpo. Então é um relacionamento, é uma dinâmica que tem que acontecer aí no dia a dia, né? Como estilo de vida, como parte da nossa vida a partir do momento que a gente começou a caminhar com Jesus. Então Jesus ele não nos chama para o isolamento, mas ele nos chama para a comunhão. Então existe sim uma dinâmica, existe um derramar diferente de Deus quando a gente está reunido como igreja. Então ali a gente vai louvar juntos ao Senhor, vai engrandecer o nome dele, o pastor vai trazer uma palavra de edificação para a igreja, é onde você vai abraçar teus irmãos, é onde você vai encontrá-los, é onde muitas vezes a gente vai orar uns pelos outros, onde a gente vai se alegrar com os testemunhos uns dos outros, isso também vai fortalecer a nossa fé. Então é toda uma dinâmica que não vai acontecer quando eu estou em casa assistindo um culto pela internet ou pela televisão, ou então achando que eu posso ser igreja sozinha, né? Só dessa forma online. Existe essa dinâmica da comunhão que não dá para substituir de outras formas. Então é na comunhão que a gente é aperfeiçoado, né? Onde eu tenho oportunidade de servir, aonde de repente essa questão de família, né? Não é por qualquer motivo que você abandona a família. Às vezes a gente briga com o filho, daqui a pouco a gente tá de bem, com o marido mesma coisa. Por quê? Porque essa intimidade da família. E com a igreja é a mesma coisa, como eu te falei, não é um lugar para você ir, é uma família para você pertencer. Então dá problema, dá, mas é aí que a gente tem a oportunidade de exercitar a paciência, o perdão, é onde os frutos do Espírito vão ser desenvolvidos em nós, nessa dinâmica da comunhão com a igreja, na igreja, enfim. A ideia assim, né? Brasa fora do braseiro se apaga, então não tem como eu me dizer estar em comunhão com Cristo sem estar em comunhão com a igreja. É bem essa ideia, brasa fora do braseiro. Eu tô sozinha, a brasa vai apagar, vai esfriar, eu vou acabar, enfim, me afastando desse caminho da fé. Então a comunhão é uma das práticas aí que não é uma questão de religiosidade, não, é uma questão realmente de relacionamento. E aí eu quero te falar de mais duas práticas que são fundamentais para a gente poder ter vida com Deus, poder ter esse relacionamento profundo com Ele, baseado nessa ideia de casamento, e não de flerte, não de namoro, mas realmente de um compromisso de aliança, que é a oração e a leitura da palavra. Então, ao mesmo tempo que relacionamento com Deus é relacionamento com o corpo de Cristo, ou seja, comunhão com os irmãos, também é relacionamento na intimidade.
aquela questão do lugar secreto que Jesus falou. E isso vai acontecer nesse momento em que eu vou orar a Deus, em que eu vou estudar as Escrituras, nessa dinâmica ali que deve acontecer no meu lugar secreto, eu e o Senhor. Então isso também faz parte dessa comunhão com Deus, desse andar com Ele, para eu conhecê-lo, para eu derramar meu coração, para gerar essa intimidade. É só pensar na ideia do relacionamento mesmo, assim, é um aprofundamento do relacionamento que vai levar a essa intimidade, como acontece no casamento ou no relacionamento humano. Quando eu conheço alguém, por exemplo, né? Então, de repente, eu conheci alguém, aí no primeiro momento é uma troca de olhar, de repente depois é um oi, aí de repente depois é um sentar para conversar, e aí você começa a ter vontade de estar de novo com aquela pessoa para conversar, e aí vocês começam a contar um do outro, começa a ver esse interesse por conhecer a história, conhecer os gostos, as afinidades, os projetos, enfim, você vai se interessando cada vez mais, e isso vai te gerando o quê? O desejo de estar com essa pessoa, isso é algo natural no desenvolvimento do relacionamento. Quanto mais junto vocês ficam, mais você quer ficar, e daqui a pouco surge, puxa, a gente podia ter um relacionamento mais sério, de repente aí namora, e aí já noiva, e já casa. Percebe como essa dinâmica da intimidade, ela vai acontecendo naturalmente? Com Deus deveria ser a mesma coisa. Então a gente tem que se perguntar, opa, então realmente de repente eu tô só num flerte, aí eu só tô num namorico, tá faltando mais intimidade com Deus. Vamos ver como é que a gente pode melhorar isso. Então, sem meditar nas escrituras, sem orar, sem ter esse tempo a sós com o Senhor, eu realmente tô tendo esse flerte, aí eu preciso aprofundar esse meu relacionamento. Então, quando eu vou ler a palavra, eu preciso entender que é Deus falando comigo. Eu já começo com uma oração, Deus, fala comigo mesmo, né? E cada vez que você abre as escrituras, Deus te mostra algo novo, uma palavra salta de uma forma diferente aos teus olhos. Então, a escritura, ela é viva ali e ela tá sempre se abrindo, né, com novidade diante dos nossos olhos para nos transformar, para nos educar, para nos confrontar, seja aquilo que for necessário para aquele momento. Então, a ideia da intimidade com Deus, essa ideia do relacionamento mais profundo, de entrega, de conhecer Deus, de deixar Ele me conhecer, de eu me revelar a Ele, ela volta também para essa analogia com o casamento, que é a ideia do estavam nus e não se envergonhavam. Um casal saudável, um casal que tem cumplicidade, eles têm intimidade. A intimidade acontece aonde? No lugar secreto, ou seja, é um lugar só deles, é um lugar de intimidade. Inclusive, houve uma pregação da Val, que é a esposa do Douglas Gonçalves, do Jesuscope, e ela fazia uma analogia com essa questão do casamento. Eu achei muito lindo, porque ela foi mais longe ainda. Ela falou dessa questão realmente da intimidade, da relação sexual e do fruto disso, que é a geração de uma nova vida, né? Então, se a gente levar, Deus não faz nada por acaso. Ele fala muito fortemente da analogia do casamento com a analogia do relacionamento de Cristo e a igreja, nosso relacionamento com Ele. Então, a ideia é essa, sabe? É esse entrelaçamento de coração, de alma, a gente se tornar um só, e isso gera a vida de Deus em nós. Então, é um processo muito lindo, mas precisa ver a nossa parte, a gente precisa querer isso, a gente precisa desejar estar com o Senhor e gerar esse compromisso de aliança, essa intimidade, né? Não é algo que um faz sozinho, entende? É algo em conjunto, ambos precisam querer e estar juntos realmente para que isso aconteça. E aí eu posso, sei lá, usar justificativas várias, né? Ai, tô trabalhando muito, não tenho tempo, né? E aí eu te digo, não passam de desculpas. A gente, para aquilo que a gente quer, aquilo que a gente prioriza, a gente tem tempo. É igual quando a gente tá apaixonado. Por isso que diz que paixão, ela tem um período, né? Que se a gente vivesse apaixonado, a gente não vivia mais, porque tudo gira em torno disso. Se você puder, você tá encaixando todo dia para você ver aquela pessoa amada, enfim, né? Então, isso é resultado da paixão. Então, essa questão de dizer que não tem tempo, porque realmente o nosso coração tá, sabe, meio friozinho, a gente tá sem fome. Essa questão da fome é muito interessante também. A gente pensa assim, tá, Deus tem um banquete ali naquele momento da intimidade pra gente. E por que eu não quero? Provavelmente porque eu tô fazendo lanchinho fora de hora, provavelmente porque eu tô alimentando meu coração com outras coisas fora do meu ambiente secreto. A minha alma tá saciada, sabe, de vozes, de demandas, de coisas que eu ouço fora e que eu tô alimentando. E aí eu não vou ter fome das coisas do Senhor. Então a gente precisa parar e pensar. Eu preciso de Deus, não é Ele que precisa de mim, eu preciso dele, eu vou morrer se eu não buscá-lo, sabe? Eu não vou ter a vida de Deus crescendo em mim se eu não fizer a minha parte nesse processo. Então o que eu preciso fazer para isso que aconteça? Avalie e reavalie a sua agenda, né? Mas tenha como compromisso, comece a marcar na agenda, não se contente com essa questão de estar na igreja, né? Uma vez por semana e achar que isso tá bom, ou ler um versículo bíblico e achar que você vai ir muito fundo nesse relacionamento. A gente precisa intencionalmente traçar estratégias para que isso aconteça de uma forma mais efetiva.
é a nossa parte, né, que a gente precisa fazer. Aí tem gente que até fala assim, mas por que eu preciso orar? Deus já sabe do meu coração, né? Orar não é só chegar ali e entregar uma lista de necessidades para Deus e dizer, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, né? Orar vai muito mais longe. É por isso que você precisa conhecer Deus, porque aí você vai orar agradecendo, você vai orar engrandecendo, você vai orar intercedendo. Então tem várias coisas aí na oração, não é simplesmente chegar com uma lista de pedidos, né? Não é tão básico assim, isso é muito superficial. Isso na verdade demonstra a nossa imaturidade. À medida que você vai amadurecendo, e o amadurecimento também só vai acontecer no relacionamento, e o relacionamento, volto a dizer, oração e palavra, então você vai entendendo, até teus pedidos de oração mudam, ficam muito mais espirituais, muito mais elevados do que simplesmente essa questão de uma lista de necessidades. Aí, às vezes, a gente leva esse relacionamento tão assim, displicentemente, que a gente começa a ficar frio na fé, né? E um abismo leva a outro abismo. Então, quer dizer, por que a gente esfria na fé? Porque a gente não está levando o relacionamento a sério. É mais ou menos assim, ó, essa ideia, né, de que eu não busco no meu dia a dia, mas eu vou na igreja. Você chega lá e dá aquela piscadinha, oi, tudo bem, né? E depois, tchau, tudo bem, até semana que vem. Qual é o relacionamento que se aprofunda dessa forma? Se eu vejo a pessoa uma vez por semana e eu digo, oi, tudo bem, né? E aí, legal? Beleza? Até semana que vem. Não há relacionamento, não há aprofundamento aí nesse relacionamento, não tem como, né? Então, por isso que a gente acaba esfriando, porque Deus está sempre disponível, a gente que se afasta. Ele está sempre ali à disposição. A gente é que tem que ir para o lugar secreto e dizer, Deus, estou aqui, fala comigo, fica comigo, estou aqui porque eu quero a tua presença. Então aí sim o relacionamento vai se aprofundando. Então, finalizando, sem oração, sem palavras, sem comunhão na igreja, provavelmente a gente vai esfriar na fé, vai acabar tropeçando, o inimigo vai conseguir passar uma rasteira. Então dá uma repensada aí na tua rotina, dá uma repensada no teu coração, não fica inventando desculpas, sabe? Eu digo assim, ó, por mais que as nossas desculpas sejam aparentemente aceitáveis, o resultado vai ser negativo, não adianta. É a mesma coisa, sabe? Vários assuntos, mas eu não posso fazer isso. Se é a tua responsabilidade, a consequência vai recair sobre você. E no caso do relacionamento com Deus, eu preciso crescer em fé, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso saber quem Deus é para eu não ser enganada, para eu ter força no dia mal, para eu ter um estoque aí no meu coração, sabe? Tá com o meu coração fortalecido, que se daqui a pouco acontecer que realmente eu fique ali, sei lá, uma semana, de uma forma que eu não tenha mesmo condições de orar, mas o meu coração tá cheio, entende? Eu ainda consigo aguentar uns dias, ou eu tenho força para pedir para alguém orar comigo, essas coisas, entende? Então assim, não adianta a gente se enganar, a gente precisa ter coragem de se confrontar e dizer, realmente, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais em comunhão com Deus no meu lugar secreto, eu preciso estar mais em comunhão com os irmãos nesse ambiente de comunhão do corpo de Cristo. São práticas inegociáveis que vão com certeza fazer toda a diferença nesse processo, se eu vou crescer, amadurecer, até me tornar mais útil na obra do Senhor, ou se eu vou continuar sendo um crente imaturo, né, que dá trabalho para os outros ao invés de botar a mão no arado e trabalhar, né? Então tem muito a ver com essas práticas, né? O meu amadurecimento, para que eu experimente toda a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e não fique aí num nível só de me contentar, né? Eu sou salvo, né? Jesus me ama e legal, eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivia, né? Deus tem muito mais, é muito mais profundo, e isso é a maturidade que vai ser gerada no relacionamento, que vai nos mostrando ao longo do caminho. Então pensa nisso com carinho, dá uma melhorada aí no teu devocional, vai com mais profundidade que você só vai ter a ganhar com isso, tá bom? Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe!